Você já parou para pensar em quanta tecnologia está funcionando ao seu redor sem que você nem perceba? Tem sensores, sistemas e dados trabalhando para você agora, neste exato momento, seja em casa, na escola ou até na rua. Hoje, a gente vai explorar esse mundo invisível da tecnologia, o universo da internet, das coisas e dos dispositivos embarcados. Essa área incrível mistura programação, design de sistemas, sensores, conectividade e inteligência artificial. Tudo isso para criar soluções que vão muito além de automatizar tarefas. Elas ajudam a cuidar da saúde, proteger o meio ambiente, organizar as cidades e transformar o nosso dia a dia de um jeito inteligente e quase mágico. Vamos mergulhar num universo onde criatividade, tecnologia e lógica se unem para dar vida a objetos, transformar dados em ações e criar um mundo mais eficiente, conectado e inteligente, sem a gente nem perceber. E para entender melhor como tudo isso funciona na prática, a gente vai bater um papo com Evandro César Vilas Boas, um verdadeiro apaixonado pela profissão. Ele vai contar como é trabalhar com o desenvolvimento da internet das coisas. E tem mais! Neste episódio, você vai aprender a montar um circuito simples com sensor de luminosidade, para ver com seus próprios olhos como um dispositivo embarcado reage ao ambiente. Preparado? Então bora embarcar nessa viagem pelo mundo da tecnologia invisível e descobrir como ela está mudando a nossa vida todos os dias. A internet das coisas, ela está relacionada à capacidade de conectar dispositivos, sejam eles eletrodomésticos, eletroeletrônicos, que no início não tinham essa capacidade de conectividade, ou seja, de estabelecer uma comunicação com outros dispositivos em rede. Então, o conceito de internet das coisas, ele surge através dessa possibilidade e poder, por exemplo, permitir com que nós façamos a automação de alguns processos. Exemplo, controle de temperatura através do ar-condicionado de uma sala, onde a pessoa pode, através de um aplicativo instalado no seu celular, configurar qual é a temperatura que ela deseja para aquele momento, sem precisar, por exemplo, ir atrás do controle remoto e enviar o comando. Então isso traz uma certa praticidade. Então, se você vê a evolução, inicialmente esse ar-condicionado ele não tinha essa capacidade de receber esse comando de maneira remota. Os dispositivos embarcados, eles, na verdade, compõem o que a gente chama de internet das coisas. Então, lá na sua camada mais baixa, ou mais próxima dos dispositivos que antes não se conectavam, coisas do nosso dia a dia, nós tínhamos lá, por exemplo, uma TV. As TVs, elas evoluíram ao longo do tempo, substituímos algumas tecnologias, como, por exemplo, as TVs em tubo, para TVs em LED. E essas TVs, se nós não embarcássemos ou se nós não colocássemos ali um dispositivo menor que tem essa capacidade de prover processamento de dados e conectividade num dispositivo maior que seria a TV, nós não teríamos as Smart TVs. Então a gente pode entender através de um comparativo simples, como se a TV fosse um navio e o dispositivo que tem possibilidade de conectividade e processamento de dados é um passageiro que vai ser embarcado neste navio. Então, quando a gente fala de sistemas embarcados, nós estamos nos referindo a módulos com capacidade computacional e de conectividade menores, que são embarcados em soluções, seja de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, para que eles possam se tornar inteligentes e conectados com a rede, com a internet. E aí nós então fazemos essa ponte, entre as coisas e a internet. E pelo fato de conectar coisas, aí vem o termo internet das coisas. Hoje nós experimentamos, eu acho que a ponta do iceberg do que é a internet das coisas, do potencial da internet das coisas. As aplicações comerciais, nós podemos dizer que elas ainda são simples. Elas basicamente trazem um aspecto de automação de algumas tarefas do nosso cotidiano. Por exemplo, acender a luz, controlar o ar-condicionado. Isso são coisas básicas relacionadas à questão da automação. Mas a internet das coisas, ela promete, e eu acho que com o avanço da tecnologia nos próximos
próximos anos nós vamos começar a experimentar isso de forma mais expressiva, a possibilidade de não só conectar as coisas, mas de amplificar a forma como nós interagimos com essas coisas. E dentro desse processo de interação, nós podemos colocar diversas questões, seja através de comandos de voz, com as assistentes virtuais, que utilizam de algoritmos de inteligência artificial voltados para a interpretação da fala e extração de contexto, mas também utilizar de visão computacional aplicado à internet das coisas para que a gente tenha novas formas de se relacionar com esses dispositivos. Por exemplo, eu posso utilizar gestos feitos com a minha mão para acionar lâmpadas dentro de uma sala ou em um determinado prédio. Eu posso setar a temperatura de um ar-condicionado através também de um gesto de mão. Então, por exemplo, se eu fizer esse gesto, eu posso dizer aumenta a temperatura ou diminui a temperatura, e vai ter uma câmera em um determinado local da sala que vai capturar esse gesto e vai traduzir isso em um comando. E aí, novamente, lá um dispositivo embarcado envia isso para a rede até que ele chegue no dispositivo que deve executar esse comando. Falando um pouco mais ainda, com a possibilidade das redes móveis de sexta geração, a ideia é trazer um aspecto mais próximo da internet das coisas, no sentido do que a gente chama de internet tátil, ou seja, você poder interagir com o mundo digital através dos sentidos que nós temos: visão, audição, paladar, olfato, através da tecnologia. Hoje eu acho que o principal desafio que nós temos dentro da internet das coisas é levar uma tecnologia habilitadora que traz a possibilidade de uma revolução nas aplicações de internet das coisas, que são os algoritmos de inteligência artificial. Esses algoritmos, geralmente, eles requerem hardwares, ou módulos de hardwares, equipamentos mais robustos, com melhor capacidade de processamento. E, geralmente isso não é encontrado nos microcontroladores que nós temos atualmente. Eles têm uma capacidade computacional reduzida, que às vezes não é adequada para a execução dos algoritmos de inteligência artificial. Mas a área da pesquisa, e aí é interessante ver isso, já está olhando para essa questão e trabalhando no processo de redução da complexidade desses algoritmos de inteligência artificial e machine learning, para que eles sejam capazes de serem aplicados nesses microcontroladores e que nós tenhamos rapidamente a aplicação de internet das coisas utilizando da inteligência artificial para entregar ainda mais valor para o usuário final. Já imaginou sua casa, seu carro, até sua geladeira conversando entre si? Parece coisa de filme futurista, mas isso já é realidade graças à internet das coisas ou simplesmente IoT. E agora é a sua vez de criar essa ferramenta do zero. Vamos montar juntos um sensor de escuridão no protoboard. Preparados? Bora pra prática! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rander, sou engenheiro de software e hoje a gente vai fazer um circuito simples, certo? Que é utilizando LED com um sensor de luz. É um circuitinho bem simples, então vem comigo para vocês entenderem tudo certinho e passo a passo de como é que vai funcionar. E um circuito que é bem semelhante a esse aqui é o que acontece com os postes nas ruas quando tá chegando o finalzinho de tarde, certo? Que eles ligam sozinhos porque tá ficando de noite, vai ficando sem luz e aí eles ligam para iluminar automaticamente. Então vai ser bem semelhante. Então vamos lá, que a gente vai montar ele agora. Bom pessoal, então antes da montagem, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre os componentes que a gente vai utilizar. Começando pela nossa protoboard, certo? Essa aqui é a nossa protoboard. Como é que ela funciona? Ela funciona com os buraquinhos aqui em cima e na parte de baixo, bem nas extremidades. Na horizontal, eles vão estar conectados ali dentro, na horizontal, certo? E os do meio aqui, eles vão estar conectados na vertical. Então vai ter as colunas e cada coluna vai estar conectada na vertical, tanto em cima quanto embaixo, certo? Bom, gente, passando agora para o outro componente, ele é o transistor, certo? Como que ele vai funcionar? Ele vai ser um interruptor, certo? Bom, pessoal, o outro componente que a gente vai estar utilizando aqui é o nosso LED, certo? Nosso LED, ele é um diodo emissor de luz. Ele que vai ser o componente que vai ligar ou desligar nesse nosso circuito, certo? Outro componente que a gente vai utilizar aqui é o resistor, certo? O que o resistor vai fazer? Ele vai limitar a passagem de corrente. Então ele vai controlar
controlar um pouco mais o nosso circuito também. E aqui eu tenho dois resistores, a gente tem um de 220 ohms. Ele vai garantir que o nosso LED não queime, porque o LED é muito sensível. Então se passar uma corrente a mais, ele vai queimar e não vai funcionar mais. E a gente vai ter um outro resistor também, que a gente vai colocar num dos terminais do nosso transistor para controlar o coletor e o emissor. Nesse caso, esse aqui é um de 100K, certo? Bom, gente, agora a gente chegou no nosso componente que vai praticamente controlar o nosso circuito inteiro. Ele é o nosso sensor de luz, o nosso LDR, certo? E agora a gente vai passar para nossa alimentação, certo? Eu estou utilizando duas pilhas em série aqui, ou seja, o polo negativo de uma está conectado no positivo da outra, fazendo eles ficarem em série, certo? Bom, e agora passando para os jumpers, a gente vai utilizar eles. Eu vou pegar um aqui como exemplo, que é esse daqui, certo? Eu vou utilizar ele no projeto para ligar um componente ao outro. Bom, pessoal, agora que eu mostrei todos os componentes que a gente vai utilizar, certo? A gente vai para montagem agora. Então, sigam aí passo a passo e vamos para montagem para fazer isso daí dar certo. Bom, pessoal, partindo agora para montagem do nosso circuito, vamos começar a montar ele aqui. Eu tô com uma colinha aqui do lado da imagem do nosso circuito que a gente vai fazer aqui. Inclusive, se você quiser ter essa imagem e quiser acessar todos os componentes, ver passo a passo de cada coisa que a gente fez aqui, vai ter um QR Code na tela. Se você quiser acessar ele e ir acompanhando pelo slide, acessa aí, que vai ser até mais fácil de você compreender tudo. Por onde a gente vai começar? A gente vai começar com a nossa fonte, certo? Nesse caso é a nossa pilha. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o polo positivo e conectar na parte de cima da nossa protoboard, na onde eu falei que é horizontal. E aí todos os buraquinhos dela vão ficar alimentados. E a gente vai conectar o negativo no horizontal de baixo. E aí agora o nosso circuito está totalmente alimentado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o nosso transistor, certo? E como é que a gente vai colocar ele? A gente vai colocar ele nessa posição, com a parte redonda voltada para cima, para o positivo, e a retinha voltada para baixo. Então a gente vai colocar o nosso transistor aqui agora. Colocado aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso resistor de 100K ohms, que vai ser o da cor marrom, preta e amarelo, e com ele a gente vai conectar uma parte no positivo e outra parte vai ser conectada na base do nosso transistor. Então vamos lá, a gente vai pegar uma das partes aqui, a gente vai colocar em uma das colunas da nossa protoboard, certo? E aí a gente vai utilizar um jumper para poder ligar um pedaço do nosso resistor na base do nosso transistor. Uma dica seria utilizar o nosso alicate de bico para a gente conectar, que fica mais fácil, não só para decapar os fios, mas também para a gente fazer as conexões, às vezes fica mais fácil para vocês. Vou fazer aqui um exemplo para vocês, a gente segura aqui e coloca num dos buracos aqui. Uma parte na coluna que está o terminal do resistor e a outra a gente vai colocar na base do nosso transistor. Conectado, a gente vai partir para o nosso LDR, a gente vai conectar o LDR, certo? A gente vai pegar um terminal e vai conectar na mesma coluna em que estão conectados o nosso jumper e o nosso resistor, certo? Então a gente conecta ele aqui e o outro terminal a gente vai colocar no nosso emissor, que é o nosso terminal da esquerda do nosso transistor. Agora a gente vai pegar outro jumper, a gente vai conectar um lado do terminal no nosso LDR, na mesma coluna que está o LDR e o terminal esquerdo do transistor, certo? A gente vai conectar aqui e o outro a gente vai conectar no GND, ou seja, no negativo. A gente já tem quase o nosso projeto inteiro montado, certo? A gente vai pegar o polo negativo do nosso LED, que é a perninha menor, terminal menor, e a gente vai conectar ele no terminal direito do nosso transistor, que no caso vai ser o emissor. E o outro terminal do nosso LED a gente vai conectar no positivo, certo? Conectando os dois. Nesse caso sobrou o resistor que eu falei para vocês que eu não vou utilizar. Vou demonstrar aqui para vocês primeiro o funcionamento dele, depois eu mostro o que a gente faz com esse resistor. Então agora é só a gente testar se ele está funcionando ou não. Para demonstrar que realmente funcionou, eu vou ter que desligar todas as luzes aqui do ambiente, porque qualquer incidência de luz pode afetar no resultado do projeto. Então para vocês verem que realmente funcionou, a gente vai desligar todas as luzes aqui e ver o LED ligando. Agora com o ambiente todo desligado, todo sem luz, o LED ele ligou. O nosso LED ligou igual o poste ligaria se tivesse à noite. E agora pra gente finalizar, vou ligar a luz de novo para vocês verem que o LED ele vai desligar, simulando como se estivesse amanhecendo, certo? Bom, então foi isso o nosso projeto. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido acompanhar tudo e fazer realmente funcionar. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Valeu! Já conhece o Nativos do Futuro? Então aproveita para continuar explorando cursos, podcasts, videoaulas e e-books. E claro, não perca a TV Nativos.
Tudo feito para inspirar seu futuro. Estamos nas redes sociais, YouTube, TVs e rádios educativas pelo Brasil. Até a próxima!